Olá, bem-vindos ao Tópicos de Mãe. Hoje eu recebo aqui a Fabiana Pompemaia. Ela é fonoaudióloga, neurocientista e especialista em linguagem e aprendizagem. Doutora em aprimoramento cognitivo e neurotecnologias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutoranda em neurociência e tomada de decisão na Universidade Federal Fluminense. Hoje a nossa conversa será sobre o neurodesenvolvimento da fala e da linguagem. Vamos então aos tópicos do dia. Vem comigo! Bem-vinda, Fabiana! Queria te agradecer primeiramente por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Em nome da SD Educação, estamos muito gratos por você, tirar um tempo para vir até aqui hoje, fazer a gente aprender mais com você, com toda a sua sabedoria. Hoje eu vou começar com uma pergunta que é bem geral, na verdade, mas que eu acho que introduz bem o nosso papo. Eu queria entender o que se entende por neurodesenvolvimento de uma criança. Primeiramente, eu que agradeço de estar aqui hoje com vocês, para a gente dividir um pouquinho desse tema, que é um tema que eu sei que todo mundo tem muita dúvida sobre algumas questões do desenvolvimento da criança, principalmente fala e linguagem, mas é um tema realmente muito importante. Vamos lá. Neurodesenvolvimento, a princípio, pode parecer muito complexo da gente entender. Só que ele é um tema fundamental da gente entender o desenvolvimento dos nossos filhos. Neurodesenvolvimento é um termo que a gente usa para descrever o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso, desde a concepção, gestação até a idade adulta, É um processo de desenvolvimento desse sistema nervoso que é fundamental para a gente entender a importância que a gente tem de cada etapa do desenvolvimento infantil e do nosso papel aqui de fora, como cuidador, como pai, como mãe, no desenvolvimento dessa criança, no desenvolvimento infantil. Então, se eu penso no neurodesenvolvimento, ele é um processo, e nesse processo é onde ele vai resultar no desenvolvimento global da criança. Nesse desenvolvimento global, o que a gente tem? A gente tem o desenvolvimento motor, que é como a criança aprende a sustentar a cabeça, a rolar, a sentar, a engatinhar e a andar. A gente tem o desenvolvimento de fala e linguagem, que é como a criança emite os primeiros sons, depois as primeiras palavras, depois as primeiras frases, até ela tem uma sequência de desenvolvimento dessa linguagem, até uma linguagem mais complexa. Dentro ainda do neurodesenvolvimento, a gente tem o desenvolvimento cognitivo, que é como a criança aprende a pensar, raciocinar, resolver problemas, processar informação, entender o mundo aqui fora, entender esse mundo, o meio que a gente vive, e a gente tem o desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais. Nesse desenvolvimento, como a criança ela aprende a se relacionar com o outro, a expressar suas emoções e a lidar com conflitos. Então, todos esses desenvolvimentos que levam a criança a um desenvolvimento global, eles perpassam pelo neurodesenvolvimento, uma coisa fundante de qualquer coisa, de qualquer ato que a gente faça, qualquer função, a gente tem um cérebro que funciona e que ele se desenvolve de alguma forma, é o que dá todo o nosso funcionamento. Então, se a gente pensar, e eu vou perpassar por uma história aqui, só como o cérebro funciona, para depois a gente entrar no nosso temática de hoje, que é mais voltado para a fala e para a linguagem, porque eu acho que é muito importante a gente entender o papel que tem a biologia e o papel que tem o ambiente no desenvolvimento da criança. Perfeito. Os dois têm um impacto muito forte. E é importante a gente entender isso partindo de como que as nossas células neuronais se formam, como o nosso cérebro se constitui na gestação e como ele chega pronto aqui no meio e como que a gente vai lidar com tudo isso. Então, por exemplo, se eu for voltar lá para a gestação, a gente tem no início a construção de do que a gente chama de um tubo neural. Nesse tubo neural, a gente tem por volta de 4 a 6 meses de gestação um pico de surgimento e de nascimento de todos os neurônios,
que são as células que a gente tem de unidade mínima que a gente tem no cérebro. Então, esses neurônios, eles têm um pico de nascimento, surgem nessa fase de 4 a 6 meses de gestação, a gente tem mais de 250 mil neurônios nascendo a cada minuto. Então, quando eles surgem, né, por volta de 6 meses de gestação, a criança já tem bilhões de neurônios. Ela vai ter muito mais neurônios, né, na infância do que ela vai precisar ao longo da vida. Olha, só que nesse desenvolvimento neuronal, o que acontece em seguida? Quando eles nascem, eles vão atrás de umas células sinalizadoras e vão ocupar os seus postos de trabalho. Né? São bilhões de neurônios, mas eles vão migrar para os seus postos de trabalho, como se fossem trabalhadores que estão indo para os seus locais de trabalho. Esses locais são locais porque o nosso cérebro tem áreas de funcionamento. Eu tenho área motora, a gente tem área de percepção visual, área de percepção auditiva, eu tenho área de compreensão da linguagem, eu tenho a área de expressão da linguagem. Então, a gente tem muitas áreas que vão se construindo no cérebro. Então, esses neurônios, a princípio, vão migrando para essas áreas, e quando eles chegam nessas áreas dos seus locais de trabalho, eles começam uma diferenciação, que cada função vai ter uma necessidade de uma formatação neuronal diferente. Então, e aí, depois que eles migram, que eles se diferenciam nas áreas, eles começam a fazer algumas conexões entre eles, porque o neurônio sozinho nada faz, ele precisa criar redes de funcionamento. O que é importante a gente entender até aqui? Que a gente tem uma construção aí que é biológica, certo? O que depois eu trago dessa biologia? Eu posso ter dificuldades que vêm disso? Sim, por quê? Porque eu posso ter uma migração de neurônio que não aconteceu como deveria, eu posso ter áreas que tiveram uma demandagem de trabalhadores, de neurônios mais do que a outra. Eu posso, nessa arquitetura, trazer coisas e algumas questões que vão ser biológicas. Sim. Depois dessa diferenciação celular, os neurônios começam a se cruzar e a fazer umas conexões. Só que o outro ponto em que é importante para a gente entender do neurodesenvolvimento, essas conexões são muito preliminares. Elas fazem, a criança vem com algumas conexões cerebrais, né, neuronais, como se fosse um kit de sobrevivência, somente. Por quê? Porque essas conexões vão trazer para a criança as possibilidades, quando ela nasce, de apresentar, de demonstrar desconforto. Uma sobrevivência mesmo. Sobrevivência, de amamentar, Perfeito. De procurar para sanar sua fome. Perfeito. Então, a criança tem tudo isso. Até a visão dela é muito imatura. Por quê? Porque essas redes neuronais ainda são muito preliminares. Entendi. Então, tudo ela vai desenvolver aqui fora. Então, quando a criança nasce, ela tem uma floresta de neurônios, mas é como se fosse uma floresta uma floresta não habitada ainda, fosse uma floresta primitiva que ela ainda não tem trilhas, caminhos, nada disso. Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida na hora que você falou que, né, ao longo dos 4 aos 6 meses de gestação, esses neurônios eles vão se multiplicar, né? E assim, me corrija se eu estiver errada. A quantidade de neurônios é maior do que qualquer outra fase da vida, isso mesmo? Isso é afetado de alguma maneira pela saúde da gestante durante a gestação ou não? Sim. A saúde biológica dela, a maneira que ela se alimenta, a maneira que ela se comporta, às vezes até a psique dela tem alguma relevância? Sim, o estresse, a alimentação, tudo isso, como toda a biologia da gestação, tudo influencia. Olha, então, eu não sabia que era tão profundo. Traumáticos, tudo isso. Você pode tudo isso pode estar interferindo nessa migração neuronal, em todo esse processo, porque é um processo muito complexo. Só que o mais importante da gente entender é que a criança nasce como se fosse uma quantidade de neurônios, como se fosse uma mata virgem, né? Uma mata primitiva. E aqui, no meio, a partir dos estímulos que ela vai receber, externos, né? Dos cuidadores, do ambiente, é que ela vai construindo essas trilhas, essas redes de funcionamento. E a gente vai dando mais ou menos maturidade para os neurônios. Então, à medida que a criança vai adquirindo cada função, ela vai criando redes, conexões,
e outros neurônios vão sendo eliminados. Por quê? Porque eu preciso ganhar a eficiência dessas vias neuronais ou dessas conexões. Perfeito. Então, percebe como aqui de fora os estímulos vão trazendo umas podas, como se fosse poda de árvores, por exemplo, a gente vai estabelecendo caminhos. Ela não precisa mais desse neurônio porque ela já desenvolveu o caminho para seguir e já desenvolver outros. É como se fosse isso, mais ou menos? A gente tem até 3 anos de idade o que a gente chama de um processo de apoptose, que é uma morte natural de neurônios, e poda sináptica, que é uma poda das conexões, que é super importante para o cérebro ganhar eficiência. Que eu vou te explicar por que a criança tem muito neurônio. Se a criança está aprendendo qualquer habilidade, que seja rolar, tá? Criança lá na parte motora está aprendendo a rolar. Ela vai para experimentação, e daqui a pouco ela faz aquilo com habilidade. Você criou conexão e ela já aprendeu e ganhou uma função neuronal com aquilo. Então, se ela ficar com tanto de neurônio em volta, acaba criando confusão nos circuitos. Atrapalha. O antigo que precisava antes não precisa mais, vamos tirar ele. E quando as áreas vão amadurecendo no cérebro, o que acontece? O neurônio vai ganhando uma camada que a gente chama de mielina, né? E nessa camada de mielina, que é uma camada de gordura, o estímulo vai passando mais rápido. Então, por exemplo, uma criança que vai aprender a fala ou vai aprender a andar, primeiro ela levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Isso é uma coisa que a gente está vendo aqui fora como ato motor, mas isso é um trabalho de sinapse no nosso cérebro que está construindo rede, que está se formando. Perfeito. Então, todas essas coisas são importantes. O que é a importância do meio? A criança que... aqui no meio a gente mexe o cérebro nasce como se fosse um rascunho, um esboço do funcionamento que ela pode ter aqui fora. Só que o que acontece? A gente vai reforçar essa construção, essa arquitetura de rotas, ou a gente pode apagar circuitos, a gente pode reescrever. Por isso que é importante a gente entender que a gente tem sim uma biologia, mas a gente tem um meio que é fundante em todo o desenvolvimento da criança. Perfeito. Esse meio, necessariamente, ele precisa, né? É bom que ele seja saudável, um meio apropriado para ela ter esse desenvolvimento da maneira mais correta e esperada possível, digamos assim, né? Em todos os sentidos, né? Que a gente tem que dar muito estímulo para a criança e a gente tem os primeiros anos de vida como fundantes para a criança, como a gente tem aqueles períodos que são críticos para o desenvolvimento. Perfeito. Então, a cada etapa é uma etapa importante. Vou dar exemplo da fala e da linguagem. Uma criança até 3 anos, ela tem um pico é um período crítico de desenvolvimento. A criança que não é estimulada até 3 anos de idade com fala e com linguagem, depois vai ser muito mais dela desenvolver algumas questões da linguagem. Então, vamos supor, um bebê que só se alimenta, dorme, ninguém fala com ele, ninguém estimula muito, ele fica mais no quarto, né? Uhum. Eu não tenho alguém falando e conversando com ele desde esse nascimento. Então, até 3 anos de idade, a gente pode causar um problema grande para essa criança. Por quê? Porque a gente tem períodos críticos de desenvolvimento, que são janelas de tempo muito importantes para o desenvolvimento. Eu jamais saberia, eu achei que, na verdade, olha isso, pensamento de mãe leiga, né? Eu pensava que se você não estimula, simplesmente ele vai demorar para aprender a falar e desenvolver a linguagem. Não que isso pode influenciar em coisas lá na frente. Então, o estímulo ele é totalmente necessário, inclusive para ele aprender agora, na base, né, nessa fase dos 3 anos, e lá na frente também, seria isso? Sim, lá na frente. Por quê? Porque se você não vai aproveitando esses momentos, você vai dando déficits depois, alguma coisa vai ficando. Por exemplo, a gente tem uma base, uma construção neuronal de base até 6, 10 anos de idade. Até no máximo 10 anos, a criança cria todos os neurônios basais, que são importantes para a aprendizagem. Perfeito. Depois dessa idade, esses neurônios só vão sendo transferenciais. Então, quando você não tem uma base bem formada desses neurônios, dessas redes neurais que são necessárias,
alguns déficits depois disso. Você pode continuar aprendendo, porque a gente tem aprendizagem a vida toda, mas alguns déficits, alguns atrasos, algumas dificuldades vão ser maiores. Nossa, perfeito. Você falou aí do desenvolvimento da fala e da linguagem. Queria que você me explicasse de maneira mais didática mesmo, profunda. Qual que é essa diferença entre fala e linguagem, assim, né, para a gente entender de maneira profunda? Isso é importante para a gente entender o desenvolvimento, né, principalmente de fala e linguagem, porque a gente tem uma diferença, eles não são a mesma coisa. Eles andam juntos, né, mas não são a mesma coisa. Fala é só esse ato motor que a gente tem para produzir os sons e poder se expressar com palavras e oralmente. Linguagem é todo o sistema que a gente tem para se comunicar. Então, na linguagem, ela pode ser gestual, ela pode ser corporal, ela pode ser por fala. Olhar, né? Talvez. Olhar é uma expressão corporal. Ela pode se expressar pela fala, pela escrita. E na linguagem, a gente tem duas partes. A gente tem uma parte receptiva, uma linguagem receptiva, que é tudo que eu compreendo do que estão me dizendo, da linguagem. Sim. E eu tenho a parte expressiva. Então, essa parte expressiva, que é a minha capacidade de organizar as ideias, de buscar palavras, de externá-las, é uma outra parte da linguagem. Então, linguagem é todo um sistema, tá? Que a gente usa para se comunicar. Perfeito. E agora uma questão que envolve o imaginário de... Se não forem muitas mães, de todas as mães, eu diria, chuto que pode ser de todas as mães. Se houverem atrasos nesse desenvolvimento de fala e linguagem, como que a gente sabe, como que a gente desconfia que esses atrasos são aceitáveis, são normais, porque tem crianças que vão aprender, vão se desenvolver na fala e na linguagem mais rápido, e como também perceber se está saindo da normalidade, né? Quanto que a gente procura, assim, quando que a gente liga o alerta para procurar, às vezes, uma ajuda profissional, né? Porque a gente sabe que as mães sofrem com essas dúvidas. Sim. Para a gente entender esses atrasos, a gente tem que entender como é que se dá o desenvolvimento de linguagem, né? De fala e de linguagem. Quando a criança nasce, a gente está o tempo todo falando com o bebê, ele está sendo inserido, ele vai vendo que seja feito, né? O que se espera que seja feito, vou dizer como se dá o desenvolvimento. A criança vai primeiro assimilando os sons da fala, sons humanos, ela vai captando, e é importante ter um sistema auditivo. Isso é muito importante, o processamento auditivo dela que vai se desenvolvendo. Então ela vai reconhecendo o que é um som externo, o que é uma fala, ela vai trabalhando com essa receptividade da linguagem. Lá por volta de 4 a 6 meses, digamos assim, a criança começa a produzir alguns sons, que são sons aleatórios, reflexos, que ela movimenta lábio, boca, e a criança começa com aqueles sons que a gente chama de balbucio. Né, ela começa com bá, ela começa a fazer som. Saudade, que a gente não, e a gente como mãe ou como cuidador, o que a gente faz? A gente interpreta isso como já sendo um começo de fala, e é importante essa interpretação, porque a gente repete o que a criança está fazendo de som, e aí a gente dá sentido e a gente demonstra prazer com aquilo. A criança recebe esse feedback. Por quê? Porque ela vê que você está repetindo o som que ela fez, então ela repete de novo, ela faz a emissão de novo, e ela vai vendo que dá uma causa positiva em você. Então ela vai fazendo, ela vai exercitar, e esse exercício de produção de sons faz com que ela vá se atentando, e nessa imitação que ela faz do outro, ela vai desenvolvendo as primeiras palavras e vai seguindo uma sequência. Perfeito. Vou te dar um exemplo. Uma criança que é surda, nasce com deficiência auditiva, ela consegue entrar na fase de balbucio, ela consegue fazer a emissão desses sons, né, desse jogo. Que interessante. Só que, porque isso é reflexo, é natural dos movimentos, só que ela para o desenvolvimento no balbucio, porque ela não tem audição para entender que o pai repetiu aquele som. Então, ela não vai entrando nesse jogo do balbucio, e aí a linguagem para, é onde ela não se desenvolve da mesma forma. Ela fica no balbuciar, ela fica no balbuciar, anos, talvez? Não, e para ali para, mas você pode achar que uma criança, às vezes, nessa fase de, né, você fala, ela já está falando e tal, mas se for uma criança que não tem um feedback auditivo,
mais difícil vai ser para ela desenvolver essa linguagem, porque ela não consegue entender que o outro, ela não entende o som que o outro está falando, perfeito, né? Ela não aprende. capta, ela não vai aprender. Isso se torna muda? Torna muda? Alguns não vão desenvolver nenhuma oralidade, né? Vão por outros caminhos para desenvolver linguagem. Quando a criança chega perto de 1 ano, ela já está falando as primeiras palavras, né? Que seja papá, mamá, alguma coisa, ela está falando de primeiras palavras. Que seja dá para água, gá. Há 1 ano ela está falando as primeiras palavras. Quando chega por volta de 1 ano e meio a 2 anos, a criança começa a montar as primeiras frases com 2 vocábulos. Tipo assim, ela vê o sapato do pai, ela aponta e fala... sapato papai, ou papai. Pega papai. E aí ela dá um vocábulo, 2 no sentido de uma frase. Para se expressar, né? Para se expressar, ela já vai fazendo uma construção que é sintática, né? É uma sintaxe, é uma construção frasal. Legal. Então a criança parte da emissão de som aleatórios, ela vai para as primeiras palavras, ela vai para as primeiras frases com 2 vocábulos, depois ela vai estendendo esse vocábulo e tal. O que a gente acha que é preocupante, né, nessa fase? Quando a criança, vamos supor que já chega com 1 ano de idade, ela não emite sons, ela não tem balbucio, né? É uma coisa assim, é um estranhamento, é uma coisa que a gente já tem que ficar atento. A criança, vamos supor, com 1 ano e meio, ela não fala nenhuma palavra. Dizer, ela já pode estar tendo aí a gente tem que ter uma atenção de um atraso dessa linguagem. Ou se a criança chega com 4 anos de idade e ela ainda não se faz entender, né? Quer dizer, as pessoas externas ainda não entendem o que ela está falando, porque uma criança com 4 anos, ela já se faz entender, ela já tem uma narrativa. Então, eu sei que isso varia de criança para criança. Mas o que a gente tem como atenção no desenvolvimento da fala e da linguagem infantil é a gente ver se ela está seguindo esse percurso de desenvolvimento, e a gente sabe, por exemplo, que uma criança, depois que ela fala as primeiras palavras, ela vai apresentar trocas, ela não tem um quadro fonético todo estabelecido. Entre 2 e 3 anos, ainda é normal que a criança troque sons na fala, né, que ela ainda está em aquisição desses fonemas, certo? Sim. Mas, por exemplo, a gente já considera hoje que uma criança de 4 anos e meio, 4 anos para 4 anos e meio, ela já consegue fazer narrativas, ter discurso com o outro, ter um diálogo, e ela já é um adulto linguístico. Com 4 anos e meio, pela estimulação que a criança tem hoje, a gente define 4 anos e meio como ela já sendo um adulto linguístico. O que seria isso? Ela já tem todos os sons da fala. Só que nesses sons da fala, a gente sabe que a gente tem uma hierarquia de aquisição. Por exemplo, os sons anteriores, né, que são bilabiais, são aprendidos primeiro. Por exemplo, papá. Por que toda criança, um dos sons mais fáceis de falar é papai, né? É papá, depois mamá, porque são sons que a criança visualiza movimento de boca. Então, a gente tem sons que a criança adquire primeiro e tem sons mais posteriores que ela vai adquirindo depois, certo? Então, existe uma hierarquia. A gente tem sons mais complexos, por exemplo, o som do R vibrante, de barata, arara, é o último som que a criança adquire. Então, a gente sabe que uma criança já tem todos os sons, mas ela não adquiriu isso ainda por volta de 4 anos, 4 anos e meio, a gente ainda sabe que isso pode estar vindo, né? Pode estar ainda num padrão normal, porque é o único som que ela ainda não adquiriu, que pela complexidade ela ainda não adquiriu. O que a gente tem que ficar atento é que a criança até 5 anos, mesmo esse som do R vibrante, é importante que ela já tenha adquirido todo o seu quadro fonético. Por quê? Porque ela vai vir aí por um outro processo de linguagem, que é a metalinguagem, que ela vai ter que refletir sobre a sua linguagem para entrar para a alfabetização. Perfeito. Então, todas essas trocas, se elas puderem ser, estarem adequadas, aprendidas e de forma correta, até chegar nessa fase anterior, um pouquinho anterior à alfabetização, é importante porque ela vai precisar disso para ter um sucesso na alfabetização. Perfeito, Fabiana. Hoje muito se fala sobre o autismo, né? Assim, eu tenho uma mãe que é profissional de saúde, ela é pediatra, inclusive,
E hoje em dia o diagnóstico de autismo, estou perguntando exatamente sobre o autismo porque é o que eu mais ouço falar. Ele parece que é mais abrangente, ele é mais perceptível, as pessoas elas desconfiam mais cedo. Como que a gente teria um sinal de alerta dessa desconfiança se tratando, né, do neurodesenvolvimento, desse desenvolvimento da fala e da linguagem, né, observando a criança no meio externo? Tem alguma maneira que os pais poderiam ter uma ideia mesmo do que está acontecendo, do que pode ser e do que pode não ser? Então, quando a gente tem, por exemplo, todo atraso de fala e de linguagem, as crianças, as mães hoje já começam a ficar atentas se isso não é autismo, né? Não quer dizer que todo atraso de fala e linguagem, por mais que aconteça em alguns autistas, isso não quer dizer que toda pessoa que tem atraso de fala e linguagem tem autismo. Você tem que observar uma complexidade de todo o comportamento da criança. Tá, ela tem atraso de fala e linguagem, mas como que está a intenção dela de se comunicar com o outro? Ela mantém olhar, né? Olho no olho com o outro. Ela tem intenção de comunicação? Porque isso é uma coisa muito difícil do autismo. Ele não tem interesse de se comunicar com o outro. Socializar, de brincar com o outro. Ele faz muitas coisas, às vezes, repetitivas, porque ele tem uma dificuldade, ele tem uma inflexibilidade cognitiva, ele gosta das coisas persistentes. Então, assim, tem N questões do comportamento que são importantes para você imaginar que uma criança é autista ou não, para você ficar nessa dúvida. O atraso de fala e linguagem, por si só, ele não é um diagnóstico de autismo, certo? Maravilha. Tem N questões. É bom deixar isso claro. Isso claro, porque a gente tem, inclusive, tem autistas que têm ótimo desenvolvimento de fala e linguagem. Tá? As questões dele, porque o espectro é muito grande, né? A gente tem vários tipos de dificuldades ou de desafios, vamos chamar de dificuldades, né? De desafios nesse neurodesenvolvimento. Então, não quer dizer que esteja atrelado ao desenvolvimento de fala e linguagem, tanto que existem vários autistas que começam a desenvolver fala e linguagem e que depois eles têm um retrocesso, eles param. Por quê? Porque a fala e linguagem, ela é uma questão de comunicação social. Então, por mais que não seja uma questão específica da aprendizagem da fala do autista, ele pode começar a regredir essa fala e linguagem por conta dessa falta de intenção de comunicação com o outro. Então, ele não vai desenvolver isso, porque é uma das questões que desenvolve fala e linguagem, é a necessidade que eu tenho de comunicar com o outro. Um outro alerta, pais. Lembra que eu falo no neurodesenvolvimento que a gente aqui fora está mexendo lá na caixinha do cérebro? Porque os estímulos aqui estão mexendo lá, não é só aqui externos. Então, vamos, por exemplo, todas as fases críticas de desenvolvimento são importantes para a criança vivenciar. Então, por exemplo, você imagina uma criança que vive numa redoma. Eu evito que ela esteja no mundo, ocorra alguns riscos aqui, porque eu comprimo essa criança, eu ponho ela numa redoma. Eu estou mexendo lá no desenvolvimento do cérebro porque eu não estou permitindo a construção de alguns circuitos, algumas redes neuronais, eu dou atraso nessas construções cerebrais. E eu posso, até no amadurecimento dessas redes lá, que são importantes no desenvolvimento, no amadurecimento do neurônio, eu posso aqui fora estar impedindo ou estar atrasando esse desenvolvimento. Tudo isso é importante para a gente pensar e estar sempre atento a toda a questão que a criança traz. Eu tenho que pensar em como estimulá-la, qual a época, e se eu estou percebendo qualquer alteração na criança, quanto antes eu vou atrás de uma ajuda, às vezes profissional, ou entender o que está acontecendo, é importante, porque o atendimento precoce é muito importante. Perfeito. Eu não tenho que esperar, por exemplo, chegar em 2, 3, 4 anos, porque eu só vou conseguir fazer diagnóstico de um autista ou de outras questões do neurodesenvolvimento depois. Então, assim, se eu já sei que algumas coisas não estão
caminhando como deveria, eu tenho que intervir naquilo, perfeito, eu tenho que pensar, mesmo sem fechar diagnóstico, eu tenho que pegar que sintomas que essa criança tem e investir neles. Mudar de atitude. Mudar de atitude. Né? Às vezes a criança está numa redoma, igual você falou. Por exemplo, eu queria que você me exemplificasse também com questões que já chegaram até seu consultório, que você já vivenciou. Às vezes uma criança, ela está num momento que, até 3, 4 anos ela ficou muito doente. Sei lá, essas infecções viroses, né, que as mães, que enlouquecem a vida das mães. Nossa senhora, estou a noite sem dormir, vou tirar meu filho da creche, vou tirar meu filho da escola. Nossa, meu filho não vai mais no parquinho, vai no parquinho, rapidinho ali com a criança, depois ele volta para casa, vai ficar ele, com a cuidadora, com a babá. Vai colocando essa criança nessa do que muitos chamam erroneamente ou de maneira maléfica, uma bolha, né? Até quantos anos que aceita essa bolha, da criança não ter essa, não vou nem falar uma rotina social, mas uma interação lá rotineira, todos os dias, com crianças, com ar livre, com ambiente, um local para correr, um local para ela obter aprendizagem, né? Um local para ela de fato se desenvolver. Eu penso assim, eu já vi pessoas falando assim, não, eu só vou colocar o meu filho numa creche, numa escola, num ambiente social. Isso é uma pergunta minha, tá? De mãe que sou leiga, mas já ouvi muito isso. Lá para os 5 anos, ela tem que ficar com os pais e com os avós o máximo de tempo possível. Ela vai ver, mas ela vai ter contato com outras crianças para brincar? Ela vai no parquinho todo dia, fica lá 1 horinha. Isso é saudável? Eu queria entender, assim, pelo seu olhar, né, de especialista mesmo, queria que você me respondesse sobre isso. Então, se a gente está falando de neurodesenvolvimento, tudo desde o dia que a criança nasce, né, já disse que na gestação é importante, mas desde o dia que a criança nasce, tudo para ela é desenvolvimento, tudo para ela é experiência necessária. Então, tudo aquilo que a gente comprime muito, tipo assim, a criança cresceu um pouco, tem 1 ano, mas não pode botar o pé no chão, não vai pisar na areia, não vai, porque a gente fica querendo poupar a criança dos adoecimentos, né? Que a gente vai expor a criança a riscos, deixar ela numa corrente de ar o tempo todo, sem agasalho, não é isso? Existe tudo, né? Existe de tudo, né? A informação é tanto. Só que, por exemplo, a criança pequenininha, ela tem que pisar no chão, ela tem que ir para a areia. Por quê? Porque essa diferença de tato, que ela pisa, que ela encosta, que ela pega, isso é desenvolvimento de percepção. Então, a gente tem tudo, é uma necessidade. A criança de bebê, ela já tem que ir para o chão, ficar com a barriga para baixo e tentando fazer movimento para que ela aprenda a sustentar a cabeça. Então, assim, não adianta, a gente tem que saber que a gente tem que buscar quais as coisas que vão trazer prejuízo de saúde, não é isso, mas a gente não tem que ter esse medo e pôr as crianças numa redoma. Quanto mais estímulos diferentes, motores, de linguagem, se expor, porque, por exemplo, a gente tem as nossas percepções, visual, nossos órgãos dos sentidos, visual, auditivo, de tato, de cheiro, de gustação, e é isso que eu estou levando informação para o cérebro. Então, eu tenho que desenvolver, desde pequenininho, toda essa percepção. Para quê? Porque quanto mais essas redes que vêm dessas sensações, né, externas, é que eu vou construir o mundo ao meu redor. Perfeito. Então, por exemplo, uma criança, quando nasce, ela tem uma visão, por exemplo, toda borrada, né? Toda borrada. Pelo estímulo que ela tem ali de ter coisas com cores, com o estímulo dos bichinhos que a gente põe no berço, ela vai amadurecendo essa visão. À medida que eu tenho um ambiente, né, que eu tenho um estímulo sonoro adequado, não vou botar uma criança pequena num estímulo ruidoso demais, mas eu estou desenvolvendo o quê? A sensação, a percepção auditiva, que é tão importante para a fala e para a linguagem. Tudo isso que eu ponho, é o que eu vou levando a criança para os estímulos, ela vai vendo coisas diferentes, tudo isso é importante para o neurodesenvolvimento. Então, todas as vezes que eu impeço a criança de estar tendo uma experiência no meio, eu estou atrasando, eu estou dificultando o neurodesenvolvimento. Perfeito. A relação com outras pessoas, quanto mais eu tiver relação com o meio, com pessoas diferentes,
com outras crianças, não ficar sempre com o mesmo cuidador. Só pensando assim, muitos adultos. Então, é diferente ser com muitas crianças? Então, porque o que eu falei no início, que a gente tem um desenvolvimento global da criança. A gente tem um desenvolvimento motor, de fala e linguagem, cognitivo, e eu tenho o desenvolvimento de habilidades sociais. Se a gente for discutir todos esses desenvolvimentos, a gente vê que de habilidades sociais e emocionais, desde bebê, a gente vai estimulando a criança o desenvolvimento da empatia, da comunicação social, da capacidade de cooperação. Então, não tem que esperar a criança crescer para começar todo esse desenvolvimento. Todos esses desenvolvimentos que estão dentro do neurodesenvolvimento, eles começam do útero até, e a gente não pode perder os períodos críticos. Por exemplo, a aprendizagem da linguagem, da fala da linguagem, ela é muito social. Né? Quer dizer, quanto mais uma criança tem atraso, então, de fala e de linguagem, a gente sempre aconselha que a família coloque o quanto antes numa escola, né? Numa creche, que tem outras crianças. Por quê? Porque a gente em casa, cuidadora, a gente como mãe, a gente passa a entender o filho do jeito que ele se comunicar, até com o olhar. Ele não precisa nem falar, ele já aponta, a gente já está oferecendo. Então, ele não precisa fazer esse movimento, que é um movimento complexo, aprender a falar, né? A gente acha que a fala é uma coisa simples e não é. Porque para eu falar o som da palavra pato, eu tenho o som do p, a, t, o, tudo isso se junta, eu tenho um planejamento motor construído para fazer isso. Então, quando a gente em casa já oferece para crianças facilidade de todo mundo entender o que ela fala, como ela fala, ela não vai querer desenvolver tanto, ela não precisa trabalhar ou ter esse esforço. Né? E é desafiador para ela, eu acho, assim, às vezes se comunicar, meu pensamento aqui, pensando nessa situação, se comunicar às vezes com uma criança que fala de maneira diferente dela, uma criança ali na rotina social dela. 6 anos é tarde para ela se comunicar, né, que é a fase da alfabetização, com outras crianças. Não, ela precisa ter uma rotinazinha, assim, estou pensando aqui, interpretando o que você está me falando. Ela precisa ter essa rotina, esse dia a dia com outras crianças para entender o que a outra criança está falando, né, desenvolver essa simpatia também, desenvolver esses desafios sociais, né, desde cedo. Eu entendo que... e na questão da fala da linguagem, numa escola, numa creche, ou tá em grupo de outras crianças, as outras crianças, ela vai conviver com as crianças que já falam, que vai exigir fala dela. Então, esse estímulo é muito maior do que se ela estiver sempre com as pessoas que a entendem. Né? Então, ela vai forçar mais para caminhar nesse desenvolvimento. Para outra criança entender ela, isso gera com que ela se esforce mais também. Sim. Né? E na questão das dificuldades e na questão das dificuldades de pronúncia ou do desenvolvimento da fala em si, que são as trocas de sons e tal. Quanto mais eu vou deixando passar, mais difícil isso também vai ficando. Se eu pego uma criança com essas trocas já com 6 anos de idade, com 7, ainda apresentando isso, ela já tem uma autoimagem de malfalante. Ela já cria outros processos que dificultam esse desenvolvimento ou essa melhora dessas alterações. Entendi. Então, sempre o atendimento precoce, entender o que está fazendo, o que eu posso mudar na rotina dessa criança, como agir, o que eu preciso de uma ajuda profissional ou não, é importante. Perfeito. E às vezes são coisas que a gente não percebe que causam danos grandes. Por exemplo, a gente tem crianças que às vezes têm muito otite de repetição, e aí o ouvido dela está sempre tapado nessa fase de desenvolvimento. Então ela começa às vezes a não perceber diferenças muito, muito sutis nos sons, e aí ela não consegue entender, não armazenar no cérebro dela a correta diferença entre a produção dos sons da fala. Então, isso vai dificultando, e aí ela não pode levar essas dificuldades nesse processamento de construção fonológica, que seja, para uma alfabetização. Porque lá ela vai ter mais dificuldades e vai levar algumas trocas que não precisa. Perfeito. O tabu das telas, Fabiana, como que isso chega até você? Como que a gente lida, na verdade, para entender quando está muito? Porque eu acho que hoje todo mundo procura diminuir.
né? Sim. Mas em algum momento as telas vão entrar na vida da criança, obviamente, até porque, né, mercado de trabalho, futuramente, o nosso mundo é cercado de telas. Mas como que a gente sabe quando está muito? Porque às vezes as mães vão falar, preciso, eu preciso. E precisa mesmo, às vezes, né, assim, isso não só faz parte do nosso mundo como sociedade, mas do mundo da criança também, da mãe. Às vezes a mãe, ela vai, né, os pais, os cuidadores, eles vão ter esse momento que eles vão precisar de um pouquinho de paz para ter o uso da tela. Mas o que é muito e o que é pouco? 2 horas por dia é muito? 3 horas é muito? 1 hora é pouco, é ideal? Eu já ouvi falar que, assim, né, como leiga, claro, que uma grande importância também não é só nem o tempo que o seu filho fica em tela, mas o tempo que ele está desenvolvendo habilidades sociais fora das telas. Se ele tiver atividades todos os dias, se ele fizer um esporte, se ele frequentar uma escola, alguma coisa do tipo. Então, essa questão é polêmica, e hoje todo mundo fala disso, a gente né? Precisa entender. É polêmico, mas assim, a gente tem que entender 2 coisas. Eu entendo que de vez em quando a gente, como pai e mãe, a gente precisa mesmo, né? Esses dias eu vi uma reportagem até muito interessante que uma mãe foi colocar, como ela era uma mãe perfeita, que ela tinha filhos que não usavam tela, se alimentavam de várias formas até o dia que ela usou essa palavra mãe perfeita? Mãe perfeita, não, ela era uma mãe perfeita, depois virou. até o dia que ela virou mãe. Ah, tá, entendi. Entendeu a relação? Porque assim, é tudo ótimo quando a gente tem uma teoria, é para isso, mas a gente sabe como funciona quando a gente é mãe, que a gente tem as nossas rotinas. A prática é muito mais desafiadora, né? Mas o que a gente tem que entender? É que eu tenho que, vamos lá, é um crescente do desenvolvimento. O neurodesenvolvimento começa de bebê até na idade adulta, mas a gente tem que pensar que nesse desenvolvimento da criança, a quantidade de tela tem que ser proporcional à quantidade de idade dela, no sentido assim, eu não vou pegar um bebê e mandar uma criança pequena e deixá-la um dia inteiro na tela. Por quê? Porque, na verdade, é um tempo muito grande de tela, que eu estou privando ela de desenvolvimento, de ouvir outras pessoas, de ter uma interação social. Eu estou impedindo ela de fazer uma construção de conhecimento que depende, toda a construção do nosso processamento cognitivo depende desse agir que eu tenho no mundo, porque eu só consigo construir a nossa cognição, a partir dessa construção que a gente faz do brincar, né, que é uma construção ativa. E aí, se eu fico o dia todo na tela, a criança perde isso, porque ela vai ganhar conteúdo pronto. Conteúdo que ela não tem que construir ali, é um conteúdo passivo, certo? Então, eu causo um rombo em todo o desenvolvimento de fala e linguagem, de cognição, para não dizer social, né, na criança. E o que é importante? Né? Mesmo que seja um tempinho que a criança pequena vai na tela, seria importante se ela estivesse junto com o cuidador, primeiro, para ver esse conteúdo, e segundo, para ter um cuidador do lado, verbalizando com ela aquilo. Eu faço isso, graças verbalizando com ela o que é aquilo. Isso sei lá, é a história da Peppa Pig, mas olha o cachorro. Mas você tem um aporte humano para estar ali com a criança, para esse cuidador ir trabalhando com ela questões que são importantes, sociais, da fala, da troca. Uma interpretação, de um interpretação. Né? Legal. Porque na fala e na linguagem, a criança, tudo aquilo que ela apresenta, a gente vai o tempo todo enriquecendo. Por exemplo, a criança fala a bola, a gente fala assim, olha a bola vermelha, olha o que a bola faz. Então, assim, esse engrandecimento da linguagem, da compreensão e do entendimento de mundo, a gente tem que estar, o cuidador, que seja babá ou alguém perto, acompanhar essas telas e estar usando esses momentos para explorar isso é importante. E não deixar lá a tela, a criança passiva só vendo isso, porque isso a gente acaba tendo uma interferência grande em todo o desenvolvimento dela. Perfeito. Fabiana, queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Nossa conversa passou assim, eu nem percebi o tempo passando. Mas, nossa, eu tinha muita coisa para perguntar, na verdade. É que o desenvolvimento é grande, né? Não, eu tô cheia de dúvida agora. Depois tem que marcar outro café, alguma coisa, pra gente continuar nosso papo. Mas vamos aqui, então, relembrar, né, os tópicos do dia. Hoje a gente falou de como se dá o desenvolvimento humano, importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento dessa criança, construção e desenvolvimento da fala e da linguagem,
e as possíveis alterações do desenvolvimento da fala e da linguagem. E a você que nos assiste, fica aqui meu agradecimento especial. Muito obrigada pela companhia. O Tópicos de Mãe é um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. E a gente volta em breve com mais conteúdos para uma maternidade leve, plena e feliz. Muito obrigada!